acontece. Aguardando a Dani aceitar a solicitação lá. Olá, Ih, olha quem chegou aí. olá amigos, Já tem uma galera aí. Gabi tudo tá aí, bem? Audrey tá aí. Ih, a sogra entrou, hein? Minha A sogra entrou. mamãe, Agora vai ficar. Agora tem que ter cuidado com o que eu vou falar. A sogra tá na área, hein? Ai, ai. Tem muita coisa pra gente compartilhar. Creio que vai ser um tempo onde Deus vai trazer uma edificação muito grande para os nossos corações. Não só para vocês, mas creio que para a gente também, né? Porque Ele vai trazer à nossa memória muitas coisas que a gente já viveu e isso traz esperança não só para a gente como casal, mas para vocês aí que são casados, ainda nem são casados, né, Arthur? Arthur tá aí na vitrine, Arthur Esquitino, só tem ele, então depois você pode procurar lá no entra lá me segura para pesquisar não Arthur falar como que ele é Esquitino. conhecido. Me segura É, para não falar como que ele é conhecido. Dani, se controla. Não fala que o menino é conhecido como Arthur Chiquitita. Se É, controla, não vou Dani. falar não. Então, galera, muito bom ter vocês aí. Eduardo entrou também. Então, a gente vai, para começar, né, esse período, a gente vai estar orando, colocando esse momento diante de Deus. Eu creio que a gente vai compartilhar umas paradas bem maneiras aí. Amém? Então vamos lá, a Dani vai Amém, estar orando rapidinho para a gente começar. amém. Querido Deus, muito obrigada por essa oportunidade, muito obrigada por esse Sim, Pai. momento, por essa live, Deus. Obrigada, Amém, primeiramente, Senhor. por esses 12 anos de casado, pelo Senhor ter entrado em Amém, Pai. nossas vidas e a gente está podendo compartilhar de tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, Amém, Deus. Senhor. Obrigada por tudo, convidamos o Senhor para estar aqui com a gente e pedimos que a Amém, sua Pai. paz venha abundar em nossos corações, venha estar entrando em cada casa, cada coração Em que nome de vai estar aqui Jesus. com a Em gente. nome de E muito Jesus. obrigada, Deus. Também queremos aproveitar e agradecer pelo dia de hoje, Deus, pelo Senhor ter dado a Sim, sua Pai. vida por nós, Deus. Se estamos aqui, Amém. com certeza é porque nós aceitamos, dissemos sim, Deus, por tudo que o Senhor já fez e faz por nós. Em nome de Amém, Jesus. Senhor. Amém. Amém. Seja bem-vindo, Edinho, Vitória Almeida, seja bem-vindo. Peclis, seja bem-vindo, meu irmão. Então, vamos começar por onde, né? Vou começar pelo começo. Hoje é dia de abrir a caixa preta. Hoje é dia de contar um pouco das tretas. Se vocês quiserem compartilhar, fazer alguma pergunta relacionada a casamento também, fica à vontade para fazer, tá? Qualquer pergunta que você quiser fazer relacionada a casamento, quem tiver passado por essa experiência, né, ou conhecer alguma experiência que possa trazer um conteúdo de qualidade para você, a gente vai compartilhar com certeza absoluta. Né, Periquito? Sim, isso aí. Tô com saudade. Fala, Miguelito. Ludmila tá na área aí, ó. Sejam muito bem-vindos, galera. Então, hoje Johnny entrou, Guilherme entrou. Vou tentar falar um pouco, né? Porque o Léo, vocês sabem que ele fala bastante, né? Mas vamos lá. Nostalgia da época da escola de vida. É, tem uma galera que conhece boa parte da nossa história aí, né? Vai lá então, Dani, fala. Não, vai você. Sabe que o Léo conta sempre baseado em fatos reais, né? Ele fala e depois eu entro consertando. Gente, aqui é igual o Evangelho de Mateus, de Lucas e o Evangelho de João. Um é os fatos do jeito que aconteceu e outro é a palavra revelada, entendeu? É uma coisa, são pontos de vista diferentes da mesma narrativa, da mesma Isso aí. história. Então, assim, é muito bacana, né? A gente tá aqui, é muito bacana vocês abrirem esse espaço para a gente estar batendo esse papo. E hoje faz 12 anos, a gente está fazendo 12 anos aí de casado. Casamos dia 12 de abril de 2008, né, Priquito? Isso aí. Isso aí. Fatos reais. Fatos reais. Então, casamos ali em 2008. Seja bem-vindo, Jansen. Meu irmão, tô te esperando na célula, hein? Aí, Diego Fortunato vai te mandar um link para você fazer uma célula online com a gente, hein? Beleza? Seja bem-vinda, Karina. Então, hoje a gente faz 12 anos de casado e 15 anos que a gente
se pegou pela Conheci. primeira vez, né? Ai, Jesus. Onde 15 está anos Jesus que, amado? 15 anos que da primeira história, né? Daquela parede do cavalo preto, aquela coisa toda, né? Da, Misericórdia. das horas e horas na madrugada para então chegarmos aqui, né? Então, eu conheci a Dani antes de me converter, né? A Dani também não era convertida e a gente se conheceu na lamberóbica. É mole? É aquela dancinha que faz. Como é que é, Dani? Não, né? A gente se... Mostra você. Esqueci. Ah, então, a gente se conheceu na lamberóbica, malhávamos na mesma academia, né? E a Dani ficou impressionada com o meu rostinho e começou a me convidar para fazer a lamberóbica. Foi ou não foi? Não, nada a ver. Então, eu ganhei Dani para Nada a ver. Jesus, mas antes de ganhar Dani para Jesus, Dani me ganhou para lamberóbica. Você me ganhou para Jesus. A gente foi para Jesus juntos. Ai, Senhor. Deixa, é melhor eu falar, porque você Então fala aí. não vai falar o negócio de. Aí, É, fala minha mãe tá. direitinho que a sogra tá Oi, aí. Depois eu mamãe. vou contar uma história da sogra. A sogra tem uma história bacana. A sogra tentando É. desencalhar a filha. Eu vou contar essa história daqui a pouquinho Ah, para tá. vocês. Então, a gente se conheceu na academia. Essa questão aí, Léo falou, Léo falou de mim, pegou a xícara igual copo. Ela falou que eu A tenho que gente se pegar pela conheceu. alça. Não posso pegar igual pedreiro, né? Pegar por aqui. Eu peguei por aqui, vocês viram, né? Então, a gente se conheceu na academia e a Abafa, gente tinha um Gabi. grupo de lamberóbica. A gente tinha um grupo de lamberóbica, né? Meu irmão era professor de lamberóbica, a gente tinha um grupo e era difícil, né? Meninos dançarem lamberóbica e Léo tinha um gingado, É, menino né, né? até, menino do gênero masculino era fácil de arrumar, né? Agora menino, homem, com H maiúsculo, isso aí era um pouco mais complicado. Então, aí ele tinha aquele gingado e tal, né? Então, Oi, aí Miriam. meu irmão resolveu chamar ele, né, para estar entrando pro grupo e foi assim que a gente começou a se conhecer, começamos a conversar. Léo sempre ficava puxando papo comigo lá na academia, encostava no aparelho, né, que eu estava fazendo exercício e ficava lá horas, né, Baseado em fatos dialogando. reais. Léo, Gente, olha por só, exemplo, ah, vou ele contar uma tava história lá pra vocês. fazendo. Calma aí, deixa eu falar. Deixa eu falar, amor. Tava lá fazendo bicicleta, Léo passava e vou fazer a bicicletinha também tem que fazer. Léo sempre foi magrinho, nunca teve que fazer uma bicicleta só para ficar lá Ué, perto de mim. condicionamento físico. Você, como professor de educação física, não passa a bicicleta pros magrinhos, não? Não, mas só que você nunca fez, né? Passou a fazer depois que me viu lá. Mas enfim, foi assim que a gente começou a se aproximar e a gente ficou em média uns 3 meses conversando, né? Léo, né? Puxando assunto comigo, conversando, A querendo gente vai saber da contar minha os vida. detalhes dessa história Aqui, aí. aqui nem dá para fazer insinuação que o pessoal já está acostumado, né? Que conhece a gente. Um dia eu saí da academia, Léo, Não, academia de você já tá Feliz muito Alberto lá na Brown. frente. Não, Calma, deixa eu calma, falar. vamos seguir a Não, timeline. A gente precisa seguir a timeline. tá bom, Não, eu vai. tinha acabado de entrar pra. Dani tinha acabado de me ganhar pra Lamberóbica, né? Aí Aham. foi aniversário dela. Aniversário dela foi ontem de ontem, né? 10 de De abril. 18 anos. Aí tinha acabado, tinha feito, ia fazer 18 anos, aí me deu um convite, mandou um convite. Eu imaginei, convidou todo mundo da academia, né? Provavelmente Dani convidou todas as pessoas da academia, porque o irmão dela era um dos donos e tal. Aí eu falei, pô, tranquilo, a menina me convidou, ela é bonitinha, cheia de amiga bonitinha, então vou lá na festinha dela, vai estar geral lá. Ouvi falar que ia ser num lugar bacana. Quando eu cheguei lá, só tinha eu e os outros meninos que tinham já tava tudo compromissado. E foi um amigo meu comigo, né? Eu falei, ih, essa menina tá me dando mole. Só pode ser. Deixa agora eu Aí, consertar, né? Que o Léo é aí, olha baseado só em que fatos reais. bacana. O Ah, cachorro da menina, ela tinha uma Yorkshire, ficou a noite toda grudado comigo. O cachorrinho ficou a noite toda agarrado comigo, brincando comigo. Eu falei, o cachorro eu já ganhei, né? Agora falta a dona. ai, Jesus. Vai lá, Dani. Então, agora deixa eu consertar, né?
eu chamei todo mundo que fazia parte do grupo. Então, a gente tinha acabado de convidar ele para participar do grupo. Então, eu falei, vou, né, tá chamando ele para dar uma incluída no menino. Então, assim, foram as minhas Aham. amigas, foi o pessoal do grupo, que eram os meus amigos também. Chamei ele para estar incluindo ele. Não tinha nada disso daí. Só que Meia ele ficou se dúzia de achando, pessoas. né? Não, nada a ver. Tinham 20 Cheguei, pessoas, em tinha. média. Enfim. É, eu, E eu ele tive jogou que a noite chegar. toda, foi o dia inteiro. Eu tive que chegar mais tarde um pouco, que eu tinha um compromisso profissional. Aham, dançar. Ele dançava em outro grupo. Era outro grupo de Lanzarote. Nesse dia eu tive que dançar na TV Zoom, né? Isso. Não, acho que nem era TV Zoom, não. Era aquela outra que ninguém via. Enfim. Mas enfim, né? Aí cheguei, bacana, fui pro aniversário. Aí fui pra casa já pensativo. Falei, poxa, tinha tão poucas pessoas lá, por que que essa menina me convidou para o aniversário dela, já que Aí a gente ficou nem é todo tão bobo, próximo né? assim? Fiquei, Ficou todo realmente feliz. fiquei. Porque eu olhava pra Dani e era igual, para mim era igual a menina de que eu vejo na televisão, né? A menina de revista, vamos Ah, colocar assim. Porque era bonita, inteligente, tinha uma condição financeira muito diferente da minha. Eu falava, cara, é muita areia, né, pro meu caminhão. É impossível eu conseguir qualquer coisa com essa menina. Mas o dia que ela me convidou para esse aniversário, eu comecei a perceber que existia aí uma pontinha de esperança. Mas fui devagarzinho, fui sondando, nada de boa. Então você fica a dica, você que tá querendo namorar, que tá aí na live, hein, Arthur? Olha, presta atenção. Vai vendo os sinais e vai indo devagarzinho. Vai vendo se é, vai vendo se não é. Se for, você vai investindo. Se não for, da mesma maneira que você vai chegando, você vai saindo. Que assim você não se machuca e nem machuca a pessoa. Beleza, galera? Aí fui pra academia no outro dia. Cheguei lá na academia e encontrei quem? A mãe da Dani que estava no aniversário dela. Aí comecei a puxar, lógico, já tinha ganhado a cachorrinha. A minha sogra tá aí na live. Aí agora tinha que conquistar a sogra para ficar mais perto do coração da filha. Cheguei pra sogra, perguntei qual que era o telefone da cachorrinha. nossa, se eu fosse por essa cantada, hoje eu não estaria no Aí a grupo. mãe, olha só, essa é a história da mãe desesperada para desencalhar a filha. A filha com 18 anos, a mãe fala assim: poxa, você quer o telefone da cachorrinha? Pensei que você ia pedir o telefone da minha filha. Ai, Pá! meu Deus. Falei, ih, fechou. A filha já tá falando com a mãe, já tá no papo, né? É que a minha Mas, mãe queria que eu parasse de sair, né? Infelizmente, a gente, né, antes não conhecia Jesus, então tinha aquela vida, né? Saía muito. Então, minha mãe queria que eu desse aquela sossegada, né? Não era nada disso aí, não. Mas aí, mas né, a gente, a gente passou a conversar, né? Depois dessa história aí, que Léo começou a colar em mim, né? Ele já estava na academia, assim, procurando. ah, tá. Procurando. Aí, Aham. tava lá na bicicleta e ele A ia com a Dani, bicicleta. A Dani, ela sabia, eu trabalhava, saía do trabalho e ia pra academia. A Dani sabia mais ou menos a hora que eu chegava na academia. Então, todo dia, essa hora, ela já estava na academia. E como ela, agora é uma percepção, né? Como ela era irmã do dono da academia, provavelmente ela acessava a minha série para saber aonde eu ia começar o exercício, Tá porque bom. toda vez que eu chegava na academia, a Dani estava no aparelho perto do primeiro aparelho que eu tinha que Ah, fazer. Não sei por quê. nossa, que coincidência. Sempre eu tava no aparelho, né, que ele ia fazer. Aham, tá aí. E a gente passou, Aí, né? Vai falar mais o que? pra falar. Mas é isso aí. A gente passou a conversar, né? Nessa coisa do Léo querer, né? Sempre puxar assunto e tal. A gente passou a Uhum. conversar. E a gente ficou aí 3 meses. Ah, deixa eu contar só uma historiazinha Vem para ela, vocês baseado em verem. Olha fatos só. reais, hein, A galera? gente sai. Não, é totalmente Lembrando real. que ela é A o gente livro de sai. Lucas, eu sou o relacionamento Não, revelado, eu sou o livro de João. é. Aí. É, saí da Fala, academia, fui Lindomar. acompanhar. Manda um beijo pro pessoal de Souza aí. Desculpa, Saí da Dani. academia, fui acompanhar uma amiga minha até o ponto lá da Nacional, né? Que ela também treinava lá na academia. Fui com ela e tal. Quando eu tava voltando, eu morava ali perto do Extra. Quando tava voltando, o Léo tava saindo da academia. Léo morava na General Osório. Ele tava indo em direção à Nacional
e eu voltando para cá em direção ao Extra. Aí o Léo, aí puxou assunto, né? Já tinha puxado Ah, assunto comigo na ó. academia. Puxou assunto de novo. O que você tá fazendo? Ah, fui acompanhar a minha amiga ali. Ele, eu também vou para lá. Tum! Deu uma girada assim. Ele ia para lá, né? Gente, Para Nacional. Só que ele deu um isso giro. devia ser o Ah, quê? também vou para lá. 10 Foi horas da 7h pouca da noite. noite. Não, Devia isso ser era umas 7h pouca da noite. 7h pouca da Então, mesmo noite. assim, 7 e pouca da noite, Friburgo, cidade fria, quase não tem gente na rua. A cidade, Não, a Alberto Brando, estava vazia, eu achei perigoso. sete e Eu pouca da fui noite, Alberto Brás fazer uma vazia. boa Aham. ação, É, ajudar ela a ir para casa em segurança. Olha só como eu sou sim. cavalheiro. Aí nisso a gente ficou. Ele foi, né, comigo. Ficamos conversando em frente ao Extra. Aí a gente viu o Extra funcionando, o Extra fechar, o pessoal ir lá limpar o Extra. Os Aí garis depois passarem na rua e limpar a rua. na rua, tudo. Ficamos até 3h pouca da manhã, né? De sete Vimos horas o da noite último até ônibus três e dobrar ali pouca na da Duque de manhã. Caxias, vimos o primeiro ônibus dobrar na Duque de Caxias. Aí eu fiz o quê? Ela morava ali no apartamento em cima da Silvetex, né? Aí levei ela até o apartamento e fui embora para casa. Olha, vocês acreditam que ela ficou extremamente aborrecida? Olha só, eu não sou um cara de chegar assim, eu vou sondar. Essa é a dica. Você lembra da dica? Eu vou sondar, eu não vou sair desesperado para cima, bater com a cara no muro e me arrebentar e ficar com o coração partido. Não vou, eu não sou nenhum trouxa. Então foi só na amizade mesmo. Levei ela até a casa, deixei ela em casa e fui embora. Ela ficou extremamente chateada. Falou: fiquei conversando com esse menino até 3 horas da manhã e nem meu celular, nem o número do meu telefone ele pegou. Não acredito nisso. Foi ou não foi? Foi, na época foi sim. Tô ali, né, conversando de sete e Nada pouca disso, da noite até Persim. três. Era extra, não era ABC, não. Persim chamando a gente de velha lá. Hipermercado ABC. Mas Aí, Léo, né, a gente ficou conversando esse tempo inteiro e ele não pediu meu telefone. Lembrando que a gente, né, não conhecia Jesus ainda. aí isso aconteceu algumas vezes, né? Essas idas até o extra. A gente virou rotina, né? O pessoal queria achar Paulo Leonardo e Daniele, era só passar entre 9 horas da noite e 3 horas da manhã em frente ao Extra que a gente estava ali encostado no poste conversando. Não sei o que que a gente estava conversando. Eu Nossa, não me conversava lembro o que que muito. era, mas era muito assunto, né? Que era todo dia. Você devia ficar Aí, pesquisando, né, Léo? Deixa eu pesquisar uns assuntos, umas perguntas para eu conseguir ficar com essa menina conversando. aí um dia eu tive uma ajuda do céu, né? Eu creio que Deus já estava preparando o caminho, iluminou lá um professor na faculdade dela. E o professor falou que, dando a aula, o professor falou que a mulher tinha que prestar atenção se o cara conversava bem. Se o cara tinha assunto, tinha papo. Por quê? Porque depois de envelhecer não vai sobrar muita coisa, né? Conversar vai ser quase tudo que as pessoas vão ter para fazer. Então o professor falou: se o cara conversa bem, já é um bom começo para você investir. Aí, como a gente já vinha ali há alguns dias conversando horas e horas, a Dani falou: opa, é esse, preciso laçar, preciso dar um jeito, preciso. Ah, tá. Aham. Não, e falar você fala bem, né, amor? É, aqui em Fala casa é o bastante. contrário, né? Aqui a mulher ela tem 3.000 palavras por dia e quem tem 6.000 é o homem. Isso. Aí a Eu gosto gente de conversar. A gente marcou, né? Mais uma vez. Aí teve um dia, nem me lembro mais ou menos como foi. Eu sei que eu peguei o número de telefone dela. A gente marcou para comer uma pizza. Na época ali na. Só um detalhe, gente, demorou tanto para pegar o telefone. Quando pegou, ele mandou a mensagem, deu um tilt no meu telefone, travou o negócio todo. Não sei, tava com vírus o negócio, sei lá, deu um tilt, Era aquele Nokia que tinha as travou teclas tudo. iluminadas. É, Aquelas aquele teclas que você Nokiazinho. apertava. Isso mesmo. Nokia Era um Lux, Nokiazinho lá. daquele azul bebê. Quem lembra desse Nokia aí? Azul bebê. Esse Então, mesmo. aí eu peguei o número de telefone dela, marquei, a gente marcou para comer uma pizza no Sabor Rebelde, Sabor Rebelde era ali na Euterpe Friburguense. Aí eu duro
Normalmente, quando eu saía com a Dani, eu comia em casa e chegava na rua e falava que não estava com fome, não queria comer porque eu não tinha dinheiro para comer. Eu não tinha dinheiro para acompanhar ela, né, nos lugares que ela estava acostumada a ir. Aí, nesse dia, a gente foi lá no Sabor Rebelde, fiz um esforço, consegui juntar uma graninha e a gente foi comer uma pizza. E, cara, foi desconfortável. Que eu fiquei na minha, assim, pô, será que essa menina que ela quer só amizade? Ou será que ela tá me dando condições? E eu fiquei com medo de investir, de avançar e, e de repente tomar um topo, né? Chegar e, toma um topo e ia ficar de caraça lá. Aí eu fui esperando, esperando, esperando. E ela foi começando a ficar cada vez mais solta, né? E falando e deixando as coisas cada vez mais explícitas. Eu falei, cara, eu preciso dar um jeito de atacar. Porque senão daqui a pouco essa menina vai achar que eu sou gay. É, daqui a pouco ela vai achar que eu não gosto de mulher, né? Esqueci que eu tô ao vivo aqui. Mas vamos lá. Não sei, né, se falar gay pode. De repente Já o falou. Instagram vai derrubar a nossa live porque a gente falou a palavra gay. Mas vamos lá. Aí Ousado, o eu... menino, falou 5 vezes seguidas. E a gente ainda tá online. Aí, cara, não aguentei, né? Depois a gente acabou de comer a pizza ali. Fomos indo, voltando em direção ao centro. E eu fui o tempo todo pensando como, como atacar a presa, né? O que eu poderia fazer. E olha que ele pensou muito e fez daquele jeito. Até que chegou em frente ao supermercado Extra, E minha casa, de ali cavalo no preto. começo, Cavalo Cavalo Preto, no preto. comecinho da Euterpe Friburguense. Não teve jeito. Eu falei, é melhor eu ser taxado de maluco do que de... Aí eu botei na Que não gosta parede de menino. e chamei num beijo, né? E foi, Foi gente, terrível. o pior beijo da minha vida e da dela também. Depois ela compartilhou com a gente. Com a gente? Com você e quem? Comigo, o Espírito Santo, Senhor Jesus. Comigo e Nossa, com foi alguns que terrível. estão aqui na live que já sabem da Ah, história. tá. Foi terrível Aí mesmo, né? foi aquele beijo assim, eu com muita língua e ela sem língua nenhuma. Imagina, né? Aí ficou aquele negócio assim, no oco, aquela coisa estranha, né? E não Ai, fechou, Jesus. cara. Só que a gente tinha gerado um relacionamento tão bacana. Fala, monstrão. Beleza, meu querido? A gente tinha gerado um relacionamento tão bacana através dos dias e dias que nós passamos conversando, que era muito mais do que simplesmente um beijo, entendeu? Não tinha essa parada. Pô, o beijo foi ruim? Foi. Pô, mas a companhia dela é muito bacana. E acredito que foi recíproco, né? Isso aí. Aí rolava aquela fé que o negócio ia melhorar, né? De alguma forma, né? Mas foi tão desengonçado o negócio que até depois que a gente saiu dali, a gente deu um jeito de sair dali, né? A gente foi um do lado do outro, assim, sabe como você dá a mão, né? Um casal, só que vai se batendo, o quadril um batendo no outro, tudo desengonçado, assim, um empurrando o outro. Ah, meu Deus, que vontade de chegar logo em casa. E foi terrível, assim. Esse dia foi terrível. Mas é isso daí mesmo. Como a gente já estava se conhecendo, né? Já tinha criado aquele vínculo, né? Então. E acho que era muito de Deus também, né? Que aí a gente permaneceu, aí, resolvemos, né, dar uma chance para ver no que ia dar. Eu pensei, poxa, a menina é nova, fez 18 anos agora, não é possível. Ela tá em fase de aprendizado, né? Ela vai aprender a beijar. E ela pensando a mesma coisa de mim, né? Meu Que Deus! não é, Não que não é pensei que você questão de era novinho, saber, né? não é questão de saber ou não saber, é questão Sintonia ali, né? Não de teve sintonia. sintonizar, de rolar aquela química. E, cara, rolava no papo, rolava nas nossas conversas, mas no primeiro beijo não rolou. Pelo contrário, a vontade era de virar um Power Ranger e morfar sem ter que dar explicação pra ninguém. Mas foi importante, né? Esse processo todo aí foi importante. Depois dali a gente saiu, fomos para outros lugares que a gente não vai fazer propaganda dos outros lugares que a gente foi, mas extremamente desengonçado. Quando a gente via alguém conhecido, soltava a mão, parecia até que a gente estava fazendo algo, algo de errado, né, naquele momento. Mas a gente foi se dando chance, né? E a coisa foi rolando, né? A química foi surgindo, aquela paixãozinha foi se transformando em amor.
até que a gente cismou de morar junto. Assim, eu tinha um negócio com a minha mãe e a mãe da Dani morava no Rio e a Dani ficava muitos dias aqui só. Então a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos juntar a fome com a vontade de comer. Aí fomos morar junto. Aí realmente foi doideira, foi muito, muito tratamento mesmo nessa época. Né, A gente Periquito? morou juntos 8 meses, né? Isso aí. Mas E foi foram 8 meses terrível. de um intensivo. Imagina você ficar 5 anos na faculdade, você não aprende tanto quanto esses 8 meses que nós passamos debaixo do mesmo teto. A Dani me conheceu, eu conheci a Dani é, no pior, né, das suas características. Que assim, foi um tempo muito difícil, a gente não conhecia Cristo, não sabia o que Jesus tinha feito por nós, não conhecia os padrões de Deus para o casamento. Então a gente foi levando ali na medida que a gente achava que deveria fazer, né? E a gente tinha aquele ditado popular, né? Falava juntado com fé, casado é. Então a gente se achava casado, só que na real mesmo era algo muito complicado. Sim, a gente tinha ganhado um cachorro, né? Tínhamos um pug, e o cachorro foi um anjo enviado do céu para terminar de vez com o nosso relacionamento. Se dá noção, o cachorro fazia cocô na parede. Parecia que o cachorro vinha Era correndo assim, terrível. dava cavalinho de pau e chapiscava a parede. Ó. Psh! Sim. Aí ficava aquilo tudo sujo, a parede toda suja. A gente chegava em casa, eu cansado do trabalho, dando do trabalho da faculdade, e a casa, a gente prendia, o cachorro era parente do MacGyver. A galera mais antiga vai saber quem é um MacGyver. A gente prendia o cachorro no banheiro, fechava o box, botava um negócio na porta do banheiro, o cachorro abria o box, ele pulava o negócio e ficava com a casa livre para ele. A gente não fechava a porta para não sufocar o cachorro lá dentro, né? E assim, sofá, móvel, tudo. Sem falar que o cachorro não deixava dormir. Eu e Dani, a gente revezava as noites. Vou responder aí, Evaí, só um instante. Eu e Dani, a gente revezava a noite. Uma noite eu passava botando a mão pro cachorro comer, o cachorro só dormia, tinha morado no apartamento, o cachorro só dormia roendo a mão. E o Então apartamento era muito pequenininho, né? eu botava a mão pro cachorro ficar roendo e não chorar para não acordar os vizinhos. Enquanto ele roía minha mão, eu não dormia. Aí passava 1 hora, 2 horas, a Dani revezava comigo. A Dani botava a mão pro cachorro roer para eu conseguir dormir um pouco. Agora você imagina isso tudo acontecendo na vida de dois jovens, né, recém-saídos da adolescência. Cara, começou a pesar muito. Eu era um cara muito orgulhoso, era um cara que não aceitava ajuda de ninguém. Eu achava que tudo que tinha que ser colocado dentro da minha casa tinha que ser comprado por mim. E isso foi algo que me bloqueou demais, até um momento que um cara que caminhou comigo no começo da minha conversão chegou para mim e falou: Cara, se Deus quer te abençoar, quem é você para negar a bênção? Nesse momento a ficha caiu e eu falei: Tá certo, então tudo que as pessoas quiserem fazer, eu vou começar a receber como de Deus para minha vida. E Evaí, cara, foi muito difícil. Principalmente a questão de morar junto sem conhecer a Cristo, né? Porque a gente entrou no relacionamento, eu entrei com as minhas vontades, a Dani entrou com as vontades dela. Eu queria que a Dani me fizesse feliz, me completasse, né? E a Dani também queria que eu fizesse ela feliz e completasse ela. E era uma expectativa totalmente contrária, né? Porque, na verdade, o casamento, ele é para ser ao contrário. Se você seguir o curso natural das coisas, né, da natureza, você vê que nós fomos criados para servir. O rio, ele não dá água para ele mesmo. As árvores não dão frutos para si mesmo. As árvores dão fruto para que outras pessoas possam comer. Os rios dão água, né? Tem as águas correndo para que outras pessoas possam beber. Então, quando você entra num casamento, essa é a pegada natural. Você entrar para servir a outra pessoa, para você poder edificar a outra pessoa. Só que quando a gente entra, né, com esse sentimento antropocêntrico, egocêntrico, né, melhor dizendo, querendo se colocar no centro do relacionamento e todas as coisas cooperarem para que você seja feliz, aí as coisas começam a dar errado. E a gente não conhecia Cristo, né? A gente tinha essa visão de casamento, né, Periquito? Isso aí. Foi terrível, né? Realmente a gente não tinha padrão nenhum.
A gente não sabia o que era certo, o que era errado. Era cada um fazendo do seu jeito, né? Cada um fazendo do jeito que achava melhor. E realmente foi um período assim muito difícil. A gente se gostava muito, a gente se amava, mas a gente não sabia fazer dar certo, né? Essa que era a verdade, a gente não sabia. A gente tentava cada um do seu jeito e foi cada vez mais minando o nosso relacionamento, né? Até que a gente, aí você vê, um cachorro ser um motivo terrível, né? Pra gente não aguentar mais. Então, era tudo, era problema financeiro, cachorro, a fase que a gente estava, né? A gente era muito novo e realmente a gente não tinha ali uma base, né? Não tinha um suporte para a gente sustentar aquilo dali. E foi quando a gente viu que realmente não dava mais, não dá para continuar. Apesar da gente se gostar, estava muito ruim. E a gente resolveu se separar, né? Resolveu cada um voltar para sua casa. E As assim, o nossas Léo era uma expectativas... pessoa. Pode Pode falar. falar? Quer falar? Pode. O Léo Pode era falar. uma pessoa assim, muito difícil de lidar, como ele falou, né? O Léo era uma pessoa, sempre foi uma pessoa muito boa, muito trabalhador. Só que essa parte do orgulho era muito difícil, né? Porque dele querer conquistar tudo e tal, e às vezes a gente precisava de algumas coisas e a gente não podia para estar Vou contar uma facilitando história. ali, né? O nosso início ali, né? Isso também foi muito difícil. Conta Vou aí. contar uma história, aproveitar que a sogra tá aí. E já pedi perdão, né? Mas vou pedir perdão mais uma vez. E a Dani aprendeu a segurar a xícara lá. E... Pensei Eu antes também de fazer. aprendi. Um dia a gente estava de carona com a minha sogra e ela parou ali na. A gente estava morando junto nesse período, né? Foram esses 8 meses, durante esses 8 meses que a gente morou junto. A Dani foi uma menina que foi criada num lar diferenciado, né? Com um poder aquisitivo um pouco melhor. E quando ela foi morar comigo, meu irmão, ela tinha essas paradinhas aqui dos dedos esfoladas de lavar roupa na mão. Então você imagina, o papo tem que ser muito bom, né? Porque senão a pessoa não aguenta. Mas aí, um dia a gente saindo com a minha sogra, e na melhor da boa vontade, minha sogra parou toda feliz, ela parou o carro, estacionou o carro em frente à Casas Bahia e falou assim: vou comprar uma máquina de lavar para vocês de presente. Como que você receberia isso? Normalmente as pessoas ficam felizes, né? Só que eu era tão idiota, eu era tão grosso, tão orgulhoso, que eu saí do carro, bati a porta, estava no banco de trás, a Dani estava no banco da frente com ela. Bati a porta do carro, fui no vidro do carona onde a Dani estava e falei para minha sogra que se ela quisesse comprar alguma coisa, ela comprava para colocar dentro da casa dela. Porque na minha casa quem ia colocar as coisas era eu. E saí andando pelo Alberto Brown e deixei a Dani dentro do carro. Imagina a Dani, agora eu faço o quê? Vou para onde, né? Então, assim, esse é um pouco de quem eu era antes de Cristo trabalhar o meu caráter. Não que eu seja perfeito, ainda sou muito trabalhado, muito, eu tenho que me deixar ser trabalhado o tempo todo. Eu falo com as pessoas que eu continuo sendo a mesma pessoa, só que hoje eu tô controlado, né? Hoje a palavra de Deus é o remédio que me controla. Então eu preciso estar sendo exposto constantemente à palavra de Deus para manter esse padrão de Deus na minha vida, para não ser mais eu quem vivo, mas ser Cristo vivendo em mim. E realmente eu lancei muitas expectativas em cima da Dani. A Dani lançou, né, muitas expectativas. Ai, minha sogra comprovando a verdade. Sogrinha, te amo, tá? Obrigado por tudo. Você é uma pessoa extraordinária na minha vida, sem falar, né, na vida da tua filha. E mais uma vez aí, né, perdão pelaquela cena fatídica, aquela coisa terrível que aconteceu ali, tá? Amo demais você. Você é bênção demais na nossa vida. E a gente se frustrou um ao outro, porque a gente não tinha os padrões de como fazer o casamento funcionar. E a gente chegou ao ponto que viu que não dava mais e decidimos encerrar, né, o relacionamento. E foi mais uma machucada, né, no meu orgulho, naquilo, nesse jeito meu. Porque imagina eu, desse jeito, agora ter que chegar com a Dani na casa da mãe dela e pedir. Eu me lembro como se fosse hoje, né? Eu encostei na parede do apartamento e sabe quando você quer sumir para dentro da parede? Eu fui escorregando na parede, não conseguia nem olhar no rosto da minha sogra. E falei que não dava mais, se ela podia ajudar a gente, né?
Aí pedi ajuda, falei que eu precisava que a Dani voltasse para casa dela, que eu também ia tentar voltar para casa da minha mãe, que nem sabia se ia dar certo, se ia conseguir. Só que do jeito que estava não dava, a gente não tinha condições de pagar as coisas que a gente tinha comprado para casa, financeiramente estava muito apertado, a gente tinha um negócio, eu tinha uma sociedade com a minha mãe que não estava indo muito bem, tinha acontecido uma tragédia na cidade na época, que tinha ilhado a cidade, então a gente não estava conseguindo escoar aquilo que a gente produzia, e a gente começou a passar por alguns problemas financeiros, e eu pedi a sogra, né, para que a Dani voltasse, e a sogra ficou feliz da vida, porque viu que a filha, ela sabia que a filha não estava bem, que a filha estava sofrendo, e eu tive que ir além, né? Além de pedir para a sogra aceitar a Dani de volta, que ela fez de todo bom coração, eu ainda pedi para ela se ela conseguia me ajudar a acabar de pagar as coisas que ele tinha comprado. E aí, olha só, quem queria dar a máquina de lavar, agora depois da ignorância que eu fiz, ela ia ajudar a gente a terminar de pagar as coisas. Então a gente E tinha a gente comprado entrou algumas numa coisas, dívida para comprar tudo, né, amor? sim. A gente entrou em prestações, né, para comprar, não conseguimos arcar com as prestações e aquilo foi virando uma dívida. Aí a sogra, eu falei com ela, se a senhora continuar pagando, não precisa, eu não quero nada, eu só quero me ver livre disso para tentar recomeçar, né, começar de novo. E ela nem pensou na hora. Ela falou: aceito, eu acabo de pagar, não tem problema, tem um lugar para guardar, deixa que eu acabo de pagar. E ficou feliz, né? Porque viu que era uma oportunidade da filha se livrar daquela mala sem alça que era eu e parar de sofrer. Aí eu fui para casa da minha mãe, arrumei um cantinho lá, minha mãe deixou eu voltar também, arrumei um cantinho lá para eu ficar. E não consegui dormir nessa primeira noite, né? Pensando na Dani e tudo que a gente poderia ter vivido junto e não tinha conseguido. Não tinha conseguido porque a gente não sabia fazer funcionar um casamento. A gente não sabia como fazer funcionar. Aí, no outro dia, eu falei, pô, eu tenho que procurar a Dani, a gente tem que conversar. Não dá pra ser assim, né? Falei, Dani, como que foi sua noite? Então, aí. É, a minha também, a mesma coisa, porque é isso aí, a gente se gostava, só que a gente não sabia fazer dar certo, né? E quando como eu voltei para casa da minha mãe, ele voltou para casa da mãe dele, a gente ficou nessa situação aí, né? Poxa, eu gostava, gosto dele e não tá conseguindo fazer dar certo. O que que a gente podia fazer? Só que a gente tinha terminado, né? Nesse dia, porque naquela questão do Léo, do orgulho dele, né? Falou, não, já que você vai voltar para sua casa, eu para mim, é melhor a gente terminar que eu tô te devolvendo, né? A gente terminou, né? Então, não estamos mais morando juntos, então vamos terminar. Só que foi uma noite que a gente ficou separados, né? E no outro dia, Léo me procurou? Foi você que Procurei, me procurou. procurei. Isso. Procurei. E assim, tive descer do orgulho, que pra mim foi frustrante ter que devolver. Tipo, na minha cabeça o que passava era o seguinte: eu não sei fazer a minha família dar certo. Eu não tenho condições de fazer a minha família dar certo. Isso foi muito, muito frustrante pra mim. Então, no outro dia eu procurei a Dani, aí conversei com ela. Aí você lembra, quem estava na última live aí vai lembrar, né? A minha vozinha que está lá internada fez parte, né, de uma semeadura no meu coração lá na minha infância, quando eu era bem novinho, no período onde minha mãe ficou doente. A minha avó e meu avô, os meus avós me levaram para alguns cultos, né? Então, quando eu cheguei para Dani, né, no dia seguinte que a gente tinha terminado, eu falei com ela: cara, a gente precisa procurar uma igreja pra gente. Que a gente não tinha noção de quem era Jesus, do que Jesus tinha feito. Não sabia nada. Eu, particularmente, não sabia nada. Apesar de ter tido essa experiência, a minha experiência era o quê? Eu vi a vida dos meus avós como era. E vi como ela ficou depois que eles se converteram. Então, na minha cabeça, pô, nesse lugar chamado igreja, deve ter alguma coisa que faz as famílias funcionar. Se eu não sei fazer funcionar, vou chegar lá para ver se eu consigo fazer funcionar. Aí então eu e o Dani a gente conversou, decidimos então começar a Ir frequentar para um a lugar, igreja, né? né? E a gente começou a frequentar um lugar, falando, fala. A gente começou a frequentar um lugar, Não, né, que era, ah, uma igreja. Deixa eu falar, Léo me levou para uma igreja, né? Aí fomos para lá.
começou, sabe o quê, né? Não tô entendendo nada, passa buquê pra lá, passa buquê pra cá, e Léo dormindo no culto. Eu doida pra sair Era a dali. terapia do amor. A gente só tinha tempo de ir na igreja no sábado, né? Aí o sábado era terapia do amor. Música romântica e passa buquê pra lá e passa buquê pra cá. Eu não tô Aí, ouvindo. Você tá me ouvindo? tô te ouvindo, perfeito. Não tô ouvindo mais. Tô te Alô, não ouvindo tô ouvindo. perfeito. O que aconteceu aqui? Mexe no volume. Tá mudo. Tira o fone e põe Deixa de eu ver novo. aqui. Só um instantinho. Falha técnica, galera. Tá ouvindo? Não tô Ouvindo? ouvindo. Não tá ouvindo? Não tô ouvindo nada. É que eu tô vendo você, né, você falar, mas eu não tô ouvindo. Tira o Vocês fone. estão me ouvindo? Tira o fone. Tira o fone e despluga ele. Deixa sem. Fala aí. Não tá Tá saindo me ouvindo? som. Você botou ele no mudo, então. Vou aí, só um instantinho. Fica com a Dani aí que eu vou lá dar um jeitinho. Ele tá muito longe, né? Estamos na mesma casa, mas não sei o que aconteceu aqui. Não mexi. Não mexi nada, não. Você tá me ouvindo lá normal? Rapidinho, tá, pessoal? Só pra ver aqui, porque eu não tô ouvindo mais ele lá. Só pra fazer o teste. Fazer aqui, ver se voltou. Chegou rápido, né? Se você não me ouvir, tenta encerrar e voltar. Tá. Chegou rapidinho aqui. Não, a bateria tá tranquila. Fala aí, amor, pra ver. Falha técnica, tá ouvindo? Não tá. Não tô te ouvindo. Encerra o seu aí, encerra o seu e volta. Não tô ouvindo. Então, galera, enquanto a Dani vai voltando lá, aí essa experiência que a gente teve, né? A gente foi nessa igreja e, cara, eu não conseguia ficar acordado. Era muito brabo. Era o sábado inteiro passando buquê pra lá, passando buquê. A Dani me futucava assim, falando que o buquê tava chegando. E a gente não tinha noção, né, do que a gente ia fazer. Porque aquela ali era a nossa. Era a experiência que eu tinha tido até então. Só um instantinho que eu tô aceitando a Dani aqui de novo. Aquela era a experiência que eu tinha tido até então. Tô de Tá volta. ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. E... Léo Então, inventou dentro alguma história daquela. aí, gente? Não, né? Aí a gente, a gente continua sendo convidado, né? A Dani continua sendo convidada por um amigo dela da faculdade. Você que está aí, né, assistindo a gente, cara, não desista dos seus amigos. Às vezes você fala assim, poxa, mas eu chamo ele 1 ano, 2 anos, 3 anos, e até hoje ele nunca aceitou o convite. Não desista, continua chamando. Um cara que chamou a gente para a igreja, né, para o Geração Sem Limite, para a comunidade cristã, ele ficou 4 anos convidando a Dani. 4 anos. Aí o dia que, já convidando pela fé, mas sem esperança, ele convidou mais uma vez e a Dani disse que ia. Como foi a reação dele, Dani? Ele, ué, você vai? Porque ele já me chamava há tanto tempo, né? Ele me chamava toda semana, sem parar, né? E assim, ele era muito meu amigo, a gente se aproximou muito na faculdade, a gente fazia tudo junto, né? Os trabalhos, eu, ele e uma amiga. E eu admirava muito ele, né? O comportamento dele, ele como homem, né? Como ele se portava na faculdade. Ele era muito diferente, né? Dos outros meninos, dos outros rapazes. E era meu amigo mesmo, né? Léo também gostava dele. E aí até que nisso, né? Que a gente foi nessa igreja do Buquê e a gente queria, né? Fazer dar certo. Queríamos fazer diferente.
E o Léo tinha uma experiência lá, né, da avó, né, que ele chegou a mencionar. E como esse amigo chamava, a gente falava, vamos ver como que é, né? Vamos ver qual é, vamos ver, vamos fazer essa visita. E quando ele chamou, eu falei, eu vou. Ele, vai? Eu falei, eu vou. Você não tá me chamando para ir pra igreja há 4 anos? E a gente foi, né, amor? Aí a gente foi quando a gente chegou a primeira vez, isso em 2007, né? 7, isso. 3 de março de 2007. A primeira vez que a gente pisou ali na comunidade cristã e devia ter uns 200 e poucos, 300 jovens adorando a Deus e a gente, tipo, como assim, né? Eu não fazia ideia que isso acontecia no mundo, ainda mais que tivesse isso na nossa cidade. Lembrando que há 13 anos, 14 anos atrás não tinha internet da maneira que a gente tem hoje. Então as coisas não eram muito divulgadas. Então quando a gente chegou ali tinha aqueles mais de 200 jovens adorando a Deus. A gente ficou muito impressionado com aquilo. Pessoas chorando, orando, ajoelhadas, pessoas deitadas no chão. Eu falei, cara, que lugar é esse? Uma atmosfera diferente, algo extremamente agradável de se estar. Aí, cara, teve o período de louvor, né, de adoração. E depois da adoração, a pastora começou a pregar, a pastora Fernanda começou a falar, a ministrar uma palavra de namoro. Olha só que loucura. E começou a falar uns negócios muito loucos na nossa cabeça, que a gente não tinha noção das coisas, né? Aí comecei a pensar, essa mulher tá com a cabeça onde? Que planeta que essa mulher vive, né? Olha as paradas que ela tá falando. Nada a ver. Como que as pessoas vão viver isso? Como que as pessoas vão botar isso na prática? Só que a gente já tinha tentado do nosso jeito. Eu já estava ali com 24, 23 para 24 anos e a Dani estava com 21, né? 21, 22. A gente já tinha tentado do nosso jeito e não tinha dado certo. Então, por que não tentar fazer aquelas coisas que aquela mulher, né, que era a pastora, estava falando que na minha cabeça era maluquice? Aí a gente começou a sacar alguns princípios, né, do que ela estava falando ali e colocar em prática no nosso relacionamento. E a coisa foi funcionando, a coisa foi engrenando, né, foi dando certo. Aí. E, cara, quanto mais a gente colocava em prática, mais funcionava, mais a gente queria aprender para mais vezes colocar em prática para funcionar. E foi virando um ciclo de um bom vício, né, Priquito? Isso aí. Até o dia que a gente ainda não tinha terminado, não tinha encerrado o relacionamento sexual. A gente continuou durante algumas semanas, né? Depois de ter ido à igreja. Foi nesse dia, no mesmo dia que a gente foi a primeira vez, a gente entregou a vida para Jesus e Deus começou a fazer uma transformação no nosso coração. Só que o relacionamento sexual a gente manteve, né? A gente manteve ali o relacionamento sexual, só que já não era como era antes. Aliás, nunca foi muito bom, porque a gente não tinha paz. É impressionante, cara. Não tem como falar, é só vivendo. Mas depois que se converteu, lembra do beijo que eu queria virar um Power Ranger? Aquela sensação de querer virar um Power Ranger voltou, tanto pra mim quanto pra Dani. Que depois que a gente tinha o relacionamento sexual, ela virava para um lado, eu virava para o outro, e a vontade era de sair dali sem ter que dar satisfação. Não tinha aquela cumplicidade, aquela coisa gostosa do carinho, do abraço, do aconchego, antes, né, e depois do ato sexual. Aí a gente chegou à conclusão que a gente precisava abrir mão do nosso relacionamento sexual até que nós casássemos. Mas essa é na nossa cabeça era uma conclusão nossa, mas era o trabalho do Espírito Santo na nossa vida, né? Trazendo a gente a esse tipo de entendimento, que é uma coisa muito difícil de você dizer para a pessoa que ela tem que fazer. Mas quando o Espírito Santo te convence, meu irmão, você quer obedecer, você está botando um monte de coisa em prática e está vendo que funciona, você quer fazer funcionar mais coisas ainda. Aí eu falei, Dani, a gente precisa conversar. E ela falou, eu também quero conversar com você. E o que eu queria conversar com ela era a mesma coisa que ela queria conversar comigo. A gente queria abrir mão, né, do relacionamento sexual até que a gente casasse. E, meu irmão, posso te falar uma coisa? Apesar de todas as nossas conversas ali no extra, né, apesar de tudo que a gente viveu ali, foi depois que a gente abriu mão do relacionamento sexual que a gente passou a se conhecer profundamente. Eu passei a conhecer os sonhos da Dani, os anseios dela, ela passou a conhecer os meus sonhos, ela passou a conhecer aquilo que habitava dentro do meu coração.
que antes era muito carne, né? Era muito carnal. muito Os isso, muito interesses aquela coisa da mudaram, né? paixão, completamente. A gente queria, eu queria fazer ela feliz, eu queria fazer o nosso casamento dar certo, e ela era recíproco, ela também queria me fazer feliz e queria fazer o casamento dar certo. Então a gente, nessa pegada, eu fui investindo nela, ela foi investindo em mim, Jesus, né, foi investindo na gente. Poxa, pessoas, né, muitas pessoas foram investindo na gente. A igreja abraçou a gente de uma maneira extraordinária, alimentou durante anos a gente, né, e continua, né, alimentando. Então foi assim algo muito diferenciado mesmo. Aí passamos um ano, abrimos mão do relacionamento sexual, a gente ficou um ano mais ou menos, até que a gente casou. Aí no casamento ganhamos tudo, ganhamos festa, ganhamos viagem, ganhamos. Até o meu terno só paguei R$ 50 do aluguel, ganhou vestido, ganhamos tudo. Ganhamos tudo do casamento. Foi colocar a data e Deus começar a fazer os milagres. Às vezes você que está aí enrolando a menina, mas eu não tenho dinheiro, não sei como que eu vou fazer. Coloca a data. Ora, coloca a data e Nossa, deixa parou Deus de prover. novo o áudio. Deixa. Parou de novo? Tô fazendo nada, parou de novo. Sai e volta de novo. Tá. Aí a gente ficou nessa, né? De ir crescendo, de nos alimentando em Deus. E foi, cara, foi um tempo muito especial, onde a gente passou a se conhecer e as coisas foram caminhando muito bem para o casamento. Adicionando a Dani aqui de novo. Aí a gente chegou ali nas portas do casamento com tudo pronto, sem ter gastado praticamente nada. Deus tinha provido tudo, tudo para a gente poder casar e iniciar o casamento. E a gente tinha aqueles alvos, né? A gente fazia alguns alvos de oração, colocando aquilo que era a nossa expectativa diante de Deus. Fazíamos alvos como casal, alvos para a vida espiritual, alvos para a vida financeira, alvos para a vida familiar. E orava, ficava durante o ano orando em cima daquilo ali, colocando diante de Deus, e as coisas iam acontecendo, cara. Então, depois que a gente casou, agora um detalhe, né, do relacionamento sexual antes e depois de convertidos, né? Antes era legal, mas ficava aquela sensação de que tá faltando algo. Por mais que ninguém falasse que estava errado, a gente não tinha segurança no relacionamento, a gente não tinha, não parecia que aquilo ali não ia ter continuidade. Agora, o dia que a gente casou, que a gente chegou, né, da lua de mel, só deu muito trabalho tirar aquele monte de grampo que meteram no teu cabelo, né? Não sei para que. Gente, pelo amor de Deus. Se tem algum cabeleireiro vendo a gente aqui, diminui a quantidade de grampo. Que troço trabalhoso. Deve ter grampo perdido na casa até hoje, se bobear. Mas era muito grampo para fazer o penteado, né? Aí a gente, quando chegou na lua de mel, cara, depois, né, do ato sexual, a A gente, diferença, né? a gente, a paz reinando naquele ambiente, a vontade de chorar de emoção, de orar em línguas, de louvar o Senhor, é muito diferente, é algo sobrenatural, não tem como você ter essa experiência no nível natural. É muito diferente. A sensação de segurança, de que você está fazendo algo seguro, que agora é para a vida toda, de que agora não somos mais nós dois, né? Não é mais eu e a Dani. Agora é um cordão de 3 dobras, agora é eu, a Dani e o Senhor. Isso mudou tudo, cara. Mudou tudo. E assim, foi uma coisa após a outra, né? A gente falou do relacionamento sexual, que normalmente é o que gera mais dúvida na cabeça da galera. Mas todas as áreas, a área do caráter, a área do meu caráter, né? Do caráter da Dani, tudo isso foi sendo trabalhado. A área profissional, né? A gente tinha problemas profissionais. Quando eu casei com a Dani ganhava R$ 80 por mês, gente. Olha isso. Porque eu tava no primeiro período da faculdade, né? Nem vou falar do meu patrão. Nem vou falar para não ficar chato, né? Meu patrão na época, mas tava no primeiro período, tava realmente mais para ajudar, né? Eu queria aprender
Então eu me ofereci para estar realmente de graça. Ele me dava uma ajuda de custo de R$ 80. Eu ia embora a pé para casa para não gastar os R$ 80, né? Pelo menos dava para fazer um lanchinho. Então, assim, as coisas eram bem apertadas. E voltando um pouco na timeline do nosso relacionamento, né? Algo que foi extraordinário na Dani, né? Que me deu toda a certeza de que a Dani era a pessoa com quem eu queria passar o resto da minha vida, foi quando eu voltei de um acampamento de carnaval. A gente estava marcado para casar dia 12 de abril. E teve um acampamento de carnaval em fevereiro, finalzinho de fevereiro, começo de março. Quando a gente voltou desse acampamento de carnaval, eu encerrei a sociedade que eu tinha com a minha mãe. Nós tínhamos uma empresa, eu encerrei a sociedade porque Deus ministrou no meu coração que, já que eu ia casar, era necessário deixar pai e mãe, né? Cortar o cordão umbilical, cortar o vínculo de não abandonar, mas deixar, para que ela não se intrometesse na minha vida e eu não se intrometesse, me metesse na vida dela. Então, assim, a gente deixou ali, eu deixei, né, a sociedade, só que nesse período de março até o começo de abril, as coisas ficaram muito complicadas. Eu comecei a fazer um bico numa empresa, onde eu tive um desafio muito grande, foi pedido para eu fazer alguns produtos, né? Vou falar mais uma vez Que aqui. não, que você não Não quis, falo? não queria fazer, né? Não, fala não, né? Então, foi pedido para eu fazer uns produtos que era para atender um público específico, o qual eu não concordava com a prática desse público específico. Então, eu me neguei a fazer. Não estava na posição de escolher muita coisa, né? Mas eu não ia fazer aquilo porque ia de encontro aos princípios que eu estava que eu vinha aprendendo e estava funcionando muito bem. E aquilo ali me fez perder o espaço no lugar onde eu estava. Mas bacana, não fui demitido, só perdi o espaço, porque era freelance, tinha outras pessoas trabalhando também. Aí, um pouquinho, alguns dias antes de casar, eu fui ao trabalho da Dani. Cheguei lá, falei, Dani, como que foi, Dani? Você lembra? Lembro. Você lembra do detalhe? Aí Sim, eu mas aí falei, você tinha perdido, né? Esse já dia, tinha saído, né? tinha saído, né? Então ele chegou lá, faltava o quê? Um mês pro nosso casamento? Menos de um mês. Menos de um mês. E ele chegou lá, perto de eu fechar a academia, né? Que tava na hora do almoço. Aí eu, ih, que legal, veio almoçar comigo. Ele, não, vim pra gente Almoçar nada conversar. duro, hein? Igual coco, não tinha dinheiro pra nada. Aí veio pra gente conversar. Aqui, acho que é melhor a gente desmarcar o casamento. Desmarcar o casamento, mas falta menos de um mês, a gente já convidou todo mundo. Buffet, É, né? vestido, fotógrafo, viagem, Tudo tudo pronto. Vamos fechado. desmarcar o casamento. Mas por que, Léo? Não, porque eu tô desempregado, né? Agora, no momento, aí explicou, né? Tudo que aconteceu, tô desempregado e não vai dar pra gente casar, né? Como é que a gente vai casar, né? Sem eu trabalhar? Aí fala aí. Gente, a live acabou, porque é 1 hora, né? A gente passou um pouquinho. A gente vai encerrar e vai começar de novo, tá? Só pra gente finalizar, mais uns 10 minutinhos aí pra gente finalizar e quem sabe a gente faz o restante da história numa outra, tá? Ó, aqui que 3, 2, 1 vai encerrar.